Show e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.flige.com.br. Flige 2019, de 15 a 18 de agosto, em Mucugê. O Brasil é campeão mundial no índice de ansiedade. 9,3% da população manifesta o quadro. Nas universidades, 60% dos estudantes apresentam quadro de ansiedade e a maioria nunca procurou atendimento psicológico. Não faça parte dessa estatística. Procure um atendimento especializado. Você não está sozinho. Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB. Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, 3424-1045. Serviço de Psicologia Aplicada da UFBA, 3421-6258. Núcleo de Psicologia da FTC, 3424-3735. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do ESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Reforma da Previdência. Sindicalistas avaliam os impactos negativos para as aposentadorias de milhões de trabalhadores. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promove curso de manejo bovino para produtores rurais da região. Governo do Estado reforça a prevenção ao sarampo. Essas e outras informações você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. Amanhã, o programa de extensão Ludoteca realiza em Itapetinga uma tarde com atividades lúdicas e educativas, voltada para o público infantil no Parque Poliesportivo da Lagoa, a partir das 17 horas. A atividade celebrará o Dia do Estudante com momentos de ludicidade e alegria. O evento é aberto a toda a comunidade. Criado desde 2003, a Ludoteca está localizada no módulo administrativo da UESB, na Praça Primavera, e recebe crianças de Itapetinga e de toda a região, entre 5 e 12 anos. O programa auxilia na promoção do desenvolvimento, da pesquisa e da extensão de alunos do curso de Pedagogia. Além disso, possibilita a realização de aulas práticas, principalmente das disciplinas relacionadas à educação infantil, didática e psicologia da aprendizagem. Reforma da Previdência. Sindicalistas avaliam os impactos negativos para as aposentadorias de milhões de trabalhadores. A reportagem é de Tiago Henrique e Paulo Caled. A reforma da Previdência, aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, terá impactos na vida de milhões de brasileiros. Para sindicalistas, a reforma é um retrocesso e o mais duro ataque à aposentadoria. Eu avalio esse resultado de uma forma muito negativa, é mais um ataque violento à classe trabalhadora, como foi a reforma trabalhista. Não vai resolver o problema da crise brasileira. Esse dinheiro que o governo diz que vai economizar não será utilizado para gerar mais empregos, mas sim para retirar direitos conquistados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras na Constituição. Quem perde com isso é o trabalhador, no geral, a população, o povo, que
está perdendo o que foi instituído com a Constituição de 88, uma mínima proteção social, né, que a gente esperava que a gente ampliasse essa proteção e que, com esse novo governo, a gente só tem perdido essa proteção social. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens, tanto para iniciativa privada quanto para servidores. Na nova regra do regime geral, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para os servidores, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, com 10 de serviço público e 5 no cargo em que for concedida a aposentadoria. Além de aumentar o tempo para se aposentar, a reforma também eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Esse especialista na área do direito previdenciário fala dos impactos da reforma. Hoje, para você se aposentar, vai ter uma dificuldade maior com relação à quantidade de contribuição. Se a pessoa não começar a se preparar logo, contribuindo e sendo filiada ao INSS, pode ser que tenha dificuldade quando chegar o momento de se aposentar. Para esse economista, a reforma tem foco financeiro e que existem dúvidas sobre o problema da Previdência. De fato, vai gerar distorções, vai gerar problemas, e sobretudo para os trabalhadores mais pobres. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. Agora o texto segue para o Senado Federal. Se caso for aprovado sem alterações, vai para a sanção presidencial. Se houver alterações, volta para a discussão na Câmara dos Deputados. Com esse resultado, o que nós vamos fazer agora é continuar a mobilização, continuar informando a população, sensibilizando a população de qual é o verdadeiro interesse dessa reforma da Previdência, e já marcamos uma grande atividade de mobilização no país todo, né? Já temos aí uma grande atividade de mobilização no país todo, no dia 13 de agosto, com uma greve nacional contra a reforma, né? Todas as capitais, todas as cidades, e também aos ataques à educação pública. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promoveu um curso de manejo bovino para produtores rurais da região. O estudante de jornalismo Gabriel Pires traz as informações. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, ofereceu o curso Manejo de Bovinos. A ação foi destinada a produtores rurais pré-cadastrados no programa ProSenar Leite. Na verdade, a filosofia é do aprender a fazer fazendo. O instrutor executa a atividade, demonstra, explica, e todos os alunos repetem isso aí para, ao final do curso, do evento, eles estarem com segurança e com habilidade mais afinada para as tarefas diárias dentro do curral. O curso foi dividido em duas partes. Na parte teórica, foi ensinado aos produtores rurais técnicas de segurança no trabalho, vacinação e aplicação de medicamentos. Na parte prática, foi ensinado técnicas para contenção e marcação de animais e manejo de bezerros recém-nascidos. Quando a gente ensina uma técnica de contenção, saindo do procedimento da metodologia retrógrada e faz um procedimento de contenção pensando no bem-estar animal, o produtor rural só tem a ganhar, os animais dele na sua propriedade só tem a ganhar. Ele termina um procedimento de vacinação, de marcação a fogo, se for o caso, e os animais saem intactos, ilesos. Então não houve nenhum dano aos animais ou ao próprio operador daquela atividade. Você, como produtor rural, não tem como exigir do seu funcionário se você não sabe fazer. Então, a gente se capacita, né, que é o objetivo dos cursos, a gente se capacita para depois repassar para nossos funcionários. Eu vejo como uma iniciativa muito proveitosa que todo produtor rural precisa ter na sua atividade, o profissionalismo, treinamento, levar até seus colaboradores todas as técnicas de manejo dos animais e para poder ter sucesso na profissão. E o governo do estado reforça a prevenção ao sarampo. Toda pessoa entre 1 e 49 anos deve ter 2 doses da vacina para ficar imunizado contra a doença. Confira. Cumprir o calendário vacinal de Ícaro e evitar prioridade. Minha mãe, até 1 ano contra essa sarampo, a gente vai
continuar dando vacina nele. Os casos de sarampo aumentaram no Brasil e no mundo desde o ano passado. Mesmo sem registros na Bahia, a Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção através da vacina tríplice viral, disponível nos postos de saúde. A gente tem 3 casos confirmados que ocorreram aqui no estado, porém todos eles são importados, ou seja, as pessoas elas foram infectadas em outros locais. A gente está no momento de alerta à população para que a gente possa proteger nossa população, para evitar que novos casos ocorram e até casos daqui mesmo, já que a gente está com surtos ativos em outros estados do Brasil, como principalmente o estado de São Paulo, e o trânsito de pessoas é muito grande. Altamente contagioso, o sarampo é transmitido pela tosse, fala e espirro. Os principais sintomas são febre alta, manchas vermelhas na pele, tosse, coriza e conjuntivite. Agora é hora de falar sobre o tempo. Os termômetros registram nesse momento em Vitória da Conquista a temperatura de 19 graus. O tempo está bem nublado, choveu agora à tarde e promete ter mais chuva logo mais também. E já para amanhã o tempo segue parcialmente nublado, com possibilidade também de chuvas, e os termômetros variam entre 15 e 22 graus. Vamos ver agora a previsão para outras cidades da região. Em Cândido Sales, o tempo segue parcialmente nublado e tem chuva durante o dia. Os termômetros registram a mínima de 15 e a máxima pode chegar aos 26 graus. A previsão é de chuva para Boa Nova e os termômetros variam entre 15 e 22 graus. O tempo segue parcialmente nublado em Ibicuí, com previsão também de chuva. Os termômetros variam entre 17 e 26 graus. Em Catiba, a sexta-feira será de tempo nublado e tem previsão de chuva para a região. As temperaturas variam entre 18 e 25 graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com Emídio Cantídio de Oliveira Filho, o ex-diretor da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Confira a hora certa, 6 horas e 11 minutos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Se livre, és gigante. Fligê 2019, uma homenagem à obra de Castro Alves, dos navios negreiros às caravanas atuais. Mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Fligê Cine, Fligezinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.fligê.com.br. Fligê 2019, de 15 a 18 de agosto, em Mucugê. Estamos de volta aqui ao vivo pelo ESB Notícias, segunda edição. E aqui conosco, Emídio Cantídio de Oliveira Filho, ex-diretor da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Boa noite, professor Emídio. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando para o senhor qual a avaliação que o senhor faz nesse momento que a gente está vivendo. O senhor que foi diretor da CAPES, a CAPES que é uma grande empresa de fomento à pesquisa e à educação. Como que o senhor avalia essa situação de hoje de cortes na educação, de cortes na pesquisa, nesse cenário que a gente está vivendo? Bom, é uma pena. Na realidade, o que estamos vivendo é uma situação que vai contra a natureza do desenvolvimento de um país, né? Todos os países que estão hoje na ponta do conhecimento, eles são países que investiram muito na pesquisa e na educação. O Brasil tem dificuldades com a educação, né? Nós temos a educação básica de certa, digamos assim, com certa dificuldade no avanço para que os meninos e as meninas cheguem a um curso superior já com uma boa base científica. E isso prejudica bastante. Mas o que nos preocupa mais hoje é a questão dos cortes nas universidades. E aí traz um outro patamar de dificuldades. As universidades brasileiras são centros de pesquisa também. E aí complica um pouco mais, né? Porque você tem a educação pode ser impactada, mas também a pesquisa pode ser impactada. Então nós temos que ver realmente uma maneira de convencer o atual governo do país no sentido de que haja um forte momento de investimento em educação.
ou que pelo menos não que haja corte, né? Porque isso traz realmente impacto na pesquisa científica e na formação de pessoas de alto nível, tanto na graduação como na pós-graduação. Professor, como o senhor bem colocou, é impossível fazer educação, fazer pesquisa sem investimentos. A gente precisa ter cada vez mais investimentos para a gente poder cada vez mais ter investimentos nessa área. Mas quando a gente fala sobre essa situação das universidades públicas que vem sofrendo cada vez mais esse ataque, né? Desqualificando muitas vezes a pesquisa, o ensino, a própria extensão e a importância dessas universidades federais e estaduais também para a sociedade local onde elas ali se desenvolvem. Falando um pouquinho sobre isso, qual o papel nesse momento, então, na sua avaliação das universidades? O que fazer para combater esse momento que a gente está vivendo? Vamos ver o seguinte, as universidades públicas, elas cumprem um papel fundamental, que é o ensino de qualidade. Né? Nós somos realmente, as federais e as estaduais, as principais universidades que traz a formação das pessoas no melhor nível possível. Tanto porque somos as instituições que têm o maior número de professores qualificados, como também a própria missão da universidade pública, que é fazer a formação no melhor nível e, sobretudo, na pós-graduação, onde a matriz se inverte. Na universidade, no nível universitário, hoje 25% do alunado está na pública, ou nas públicas, e 75% nas privadas. Mas quando a gente vê a pós-graduação, aí a maior parte está nas públicas. Exatamente. E é por isso que preocupa a questão dos investimentos, não é verdade? Porque ensinar na graduação é uma coisa, mas ensinar na pós-graduação, ela não existe sem a pesquisa. Né? O resultado final da pós-graduação, seja um título de mestre ou de doutor, ele vem pela ação da pesquisa. Então, isso preocupa. Agora, eu sou um pouco otimista, entendeu? Eu acho que ninguém pode denegrir a imagem da universidade, seja quem for, porque não se sustenta. A universidade, ela desde os primórdios da humanidade, e quando a gente começou a ter pensadores e tal, essas pessoas sempre foram muito bem aceitas pelos seus governantes, porque é a universidade que faz a diferença para a sociedade. Então, se alguém está denegrindo, se alguém está impactando a universidade negativamente, isso vai acabar um dia, não se sustenta. E digo mais, é com a universidade que a gente pode realmente contar para o desenvolvimento do país. Agora, é preciso também que a gente faça o nosso papel. Eu fui reitor, eu fui diretor da CAPES, eu fui professor, aliás, ainda sou professor e fui aluno. A universidade precisa se inserir melhor na sociedade. A universidade, no momento que a universidade ela for cada vez mais sendo apropriada pela sociedade, aí a gente tem um exército para nos acompanhar na luta contra qualquer momento de devaneio de uma pessoa que queira atacar a universidade. Na verdade, eu morei uma parte do meu tempo da minha vida em Lund, na Suécia, e a universidade lá que eu trabalhei tinha 1000 anos. Então, essa universidade, ela era o coração da cidade, como deverá ser também em cada estado, em cada rincão do Brasil que tem uma universidade. Ela é a alavanca do desenvolvimento, ela é quem forma os jovens e coloca esses jovens na situação do mercado de trabalho, mas ela também precisa ser mais conhecida pela sociedade ativa e da criatividade dos docentes e dos alunos. A gente é meio afastado da sociedade, a gente é meio incompetente em colocar a universidade para a sociedade no tamanho que ela é. Então, esse é o grande desafio das universidades. Eu acho. Se aproximar cada vez mais dessa sociedade. Falando um pouco aqui da nossa universidade, da nossa UESB, qual o conhecimento que o senhor tem aqui sobre a nossa região, sobre a nossa universidade? O senhor que visita a UESB nesse dia de hoje. Bom, eu vim aqui hoje a convite do reitor, do magnífico reitor,
e do professor também, professor Robério, da pesquisa e pós-graduação, pelo fato de eu ter sido pró-reitor de pesquisa, reitor de universidade, de um trabalho que fizemos na Rural de Pernambuco, que deu certo, que crescemos bastante na área de ensino de pós-graduação. E então, eu, ao longo dos últimos anos, vim me dedicando a trazer as universidades menores, num trabalho com universidades grandes, porque não é o meu foco, trazer às universidades alguma coisa nova, né? A universidade daqui, a UESB, ela tem uma coisa bacana, que é uma pós-graduação forte. Sim. Pequena, mas forte, boa, bem estruturada. Então, o que eu prometi aqui a todo mundo hoje é que eu posso talvez ser uma pessoa que venha a ajudar a melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação da UESB. Não é um sonho, é uma realidade. Eu tenho uma certa experiência que me permitirá, conversando com os coordenadores de pós-graduação, alunos, professores, criar um programa de qualidade, e eu espero daqui a uns dias estar por aqui inaugurando o programa. Com certeza. Vamos esperar que tudo dê certo e a gente pode ajudar nesse sentido. Com certeza dará certo, sim. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias, segunda edição. Professor Emídio, ex-diretor da CAPES, trazendo aqui para a gente informações valiosas sobre educação, sobre esse momento que as universidades públicas federais e estaduais também estão passando e vivenciando, e trazendo aqui para a gente também contribuições valiosas para a nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a vinda aqui e a recepção que eu tive, a reunião que eu tive com os coordenadores de pós-graduação, foi tudo muito maravilhoso. Pois é, muito volte legal. Mais vezes, com certeza. E no próximo bloco você confere as informações sobre a Feira Literária de Mucugê, que começa na próxima semana. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. A Feira Literária de Mucugê, a FLIGê 2019, começa na próxima semana e a repórter Samara Dias traz as informações. Mucugê vai respirar poesia com a quarta edição da FLIGê nos dias 15 a 18 de agosto. Quem vai trazer mais informações para a gente é Esté Figueiredo, que é a curadora da FLIGê. Olá, Esté. Fala um pouquinho para a gente sobre a quarta edição, que tem um homenageado bem especial, né, Esté? Exato, o nosso homenageado é Castro Alves, que é um escritor de vida breve e longa existência. Há mais de 150 anos da morte de Castro Alves ainda está presente na nossa memória afetiva e nos estudantes, mais recentemente, que está trabalhando muito com os poemas e com os textos de Castro Alves para essa FLIGê 2019, que se realiza de 15 a 18 de agosto no município de Mucugê e acolhe conquistenses, que é a nossa sede aqui de coração, e também toda a Chapada Diamantina. Uma programação bem diversificada, poesia, música para todas as idades, né? Fala um pouquinho para a gente. A Feira Literária de Mucugê tem a programação para o adulto e para o público infantil. Além da nossa programação geral, que é uma programação constituída de mesas e palestras e rodas de conversa, temos a FLIGEcine, com a participação efetiva aqui da UESB. Temos também o público infantil com a FLIGEzinha e grandes espetáculos musicais. Muito bom. Vamos falar um pouquinho também que esse ano, mais uma vez, a parceria com a UESB, né? E também com a TV e com a Rádio UESB. Fala um pouquinho para a gente. A UESB é peça fundamental da realização da FLIGê, né? Pela UESB a gente tem a participação das editoras universitárias, a Edições UESB está presente na FLIGê. O sistema de comunicação da UESB está lá com coberturas jornalísticas, sempre em parceria com a TVE do Estado da Bahia.
E a UESB é a inspiração mesmo da expressão curatorial da FLIGE, de como que a gente faz a seleção, os temas, as mesas redondas, porque essa programação é constituída de forma dialogada por vários diferentes espaços da UESB. Os estudantes sugerem, né, o plano de monitoria de participação dos estudantes, particularmente do curso de Letras e do curso de Comunicação, pesquisas literárias que são realizadas de forma voluntária e compartilhada por professores do Departamento de Letras, Estudos Linguísticos e Literários e também do Departamento de História, né, o curso de Cinema. Então, a gente precisa consociar mais essas parcerias para cada vez mais fortalecer a participação da UESB. O conhecimento literário que é produzido na FLIGE parte desse espaço que a UESB provoca e nos inspira também. Esté, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. E olha só, a partir de hoje, o UESB Notícias exibe uma série de reportagens especiais sobre a universidade. Hoje você acompanha a história de um dos módulos mais antigos da instituição. Quem conta essa história pra gente é a repórter Samara Dias. O módulo Antônio Luiz Santos é um dos mais antigos da UESB, Campus de Vitória da Conquista. Construído no início da década de 90, no local são realizadas aulas nos 3 turnos, para diferentes cursos de graduação, como Geografia e Engenharia Agronômica. Esse é o famoso módulo Antônio Luiz Santos, mas por esse nome quase ninguém conhece. É que ele é mais conhecido por um apelido bem carinhoso, Luizão. Mas será que os alunos que aqui estudam sabem o porquê do nome? Sou estudante aqui, mas ainda não sei por conta que chama Luizão. Eu não sei não. O nome do módulo é uma homenagem ao professor que ajudou a construir a história da UESB. E ninguém melhor que a viúva, Dona Solange, para nos contar sobre o homem que tanto fez por tanta gente. Na biblioteca da casa onde morou com sua família, a memória viva do professor que tinha muitos outros talentos. Foi professor da UESB, era mestre de geografia, pintor, artista plástico, tem várias telas, né? Inclusive fez várias exposições na UESB e no Centro de Cultura e outras casas de evento aqui na cidade. Évila é sobrinha de Luizão e recorda com carinho as memórias da infância e adolescência ao lado do tio. E ainda teve o privilégio de estudar no módulo que leva o seu nome. Para ela, Luiz Antônio Santos é uma referência não apenas para a família. Referência de dedicação, referência de profissionalismo e principalmente referência de humanidade. Ele era um ser humano fantástico, ele ajudava várias pessoas, ele era um professor, né, que se destacava e ele era, assim, os alunos eram apaixonados por ele. O módulo recentemente recebeu uma reforma com o objetivo de melhorar o ambiente, a comunidade acadêmica. Os 2 auditórios receberam uma nova identidade visual, um tratamento de objetos de proporciona mais conforto e acessibilidade. A parte externa do módulo, mais acessibilidade, vagas no estacionamento para pessoas com deficiência, rampas e o piso tátil. Desde o ano passado, a gente vem elencando aqui um conjunto de obras, dialogando com os conselhos universitários, no sentido de dar uma modernização nos equipamentos pedagógicos da universidade. E iniciamos essa ação com o módulo de aula Antônio Luiz Santos, que a gente chama de Luizão, adequando os 2 auditórios às normas de acessibilidade, de acústica, de iluminação e de conforto, né, acadêmico. E quem estuda no Luizão aprovou as mudanças. Eu achei muito bom porque eu até acompanhei aqui alguns alunos, né, cadeirantes, e você vê aquela luta diária, né, para subir as escadas, aí tinha que descer alguém do carro ou vinha um taxista que ajudava, ou então os pais vinham todo dia, sempre ter com um acompanhante junto e a gente ainda tem que ajudar a pessoa para ela ter acesso à sala de aula, né? Com isso daí ele vai ter liberdade de ir e vir quando ele me entender, sem precisar sempre dessa ajuda de terceiros, né?
Eu achei essa reforma bastante interessante, além de facilitar a mobilidade dos alunos com deficiência, é uma maneira de inclusão, de a gente não excluir as pessoas com algum tipo de deficiência e mostrar que eles podem sim estar no nosso meio normal. Muito bom. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente, entre em contato com a nossa produção através do nosso zap 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã.